Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu vou falar é algo que é impossível não ser tratado, que foi os ataques dos bolsonaristas que estavam acampados, né, em Brasília, contra a sede dos três poderes, na praça em Brasília. Estou me repetindo, desculpe. Primeiro que a manifestação em si, mesmo com vandalismos e destruição do patrimônio público, é algo legítimo. Na verdade, até por ser público, por ser de todos, é o que torna mais legítimo ainda. Afinal, de certa forma, também é deles. Certo? E isso é principalmente contrariando, por exemplo, as teorias de que foi um false flag, né, que tinha infiltrados e coisa e tal, né? Eu diria que não, muito pelo contrário. Aquilo foi um ato de bolsonaristas radicais. Foi organizado. Eu até cheguei a ver mensagens em grupos de gente organizando caravanas para ir até Brasília. Então, esse ato do dia 8 de janeiro, aniversário do Elvis, foi algo pensado. Não acredito que tenha sido pelo presidente Bolsonaro. Eu não sei, apesar de eu conhecer muitos bolsonaristas que são ativos, são ativos em grupos e por aí vai, eu não vi nada dele. Ouço manifestações sobre ele. Eu acho que ele tá em Miami, em Orlando, indo pra Disney, indo pros parques. O que eu acho que realmente aconteceu foi que as, digamos, 72 horas que nunca acabavam se encerraram. Basicamente, o povo viu que ficou de saco cheio e decidiu ir para ataque, certo? E houve cenas ridículas. Por exemplo, arrancando a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e indo lá defecar na mesa dele. E aí disseram que acharam na gaveta dele uns brinquedinhos sexuais. Não sei. Bom, primeiro que, assim, como eu disse, isso é válido. Primeiro porque se está atacando os símbolos, certo? Está se atacando o símbolo. Muita gente até diz que é da visão do false flag, que foi um false flag, né, uma operação bandeira falsa, chegada por esquerdistas, não. Estavam atacando os símbolos. Então, o símbolo do autoritarismo do Alexandre de Moraes, o símbolo da ilegitimidade do Lula, e o símbolo do Congresso corrupto, certo? Mas, ao fim e ao cabo,
toda essa destruição é justificada, é como eu disse, ataque ao símbolo. E o símbolo tem poder, principalmente numa cidade como Brasília, onde ela é praticamente inteira um patrimônio histórico, cultural, né? Antes dela, para os estrangeiros, a capital do Brasil era Buenos Aires, certo? Então esse ataque ao símbolo tem o seu valor. Não é mero vandalismo. Que nem, por exemplo, o Galo de Luta, quando ele incendiou o Borba Gato. Ele veio com aquelas ideias de caçador de índios, assim, genocida de índios e por aí vai, ignorando toda a história e o fato de São Paulo ser estado bandeirante e das bandeiras tem simplesmente forjado o mapa do Brasil. Mas isso é outro assunto. Basicamente, não aconteceram tão danos e eu acho que eles não deveriam ser presos, quem cometeu os atos. E também, para quem acha que vai haver uma guerra civil, né, estão espalhando um vídeo velho do Bolsonaro dizendo que o que resolveria o Brasil seria uma guerra civil. Isso não vai acontecer. Como eu já disse nos vídeos sobre a Revolução Bolsonarista, aquela série de vídeos com aqueles áudios esdrúxulos, patéticos, né, os bolsonaristas estão desarmados. Eles são, mesmo mais radicais, a maioria está desarmados. E mesmo os que estão armados são gatos pingados espalhados por todo o país. Por mais que tenha uma concentração, digam, tem 1 milhão no Rio Grande do Sul, 1 milhão sei lá quantos no norte, por aí vai, eles estão espalhados e não estão organizados. E outro exemplo de que eles não estão armados é que, por exemplo, não houve uma troca de tiro entre a polícia, entre o exército, nada disso. Até eu vi casos de furto, né, de armas não letais que estavam guardados, não sei em que gabinete. Eu vi isso numa reportagem da Globo. Certo. Então, assim, a manifestação é válida. Mas, como eu disse, isso é um efeito das afamadas 72 horas que se espera para a intervenção, que eles esperavam pela intervenção militar, que se arrastou por meses. Foram as 72 horas mais longas da história, né? E também por um bolsonarismo sem Bolsonaro, certo? O bolsonarismo está completamente acéfalo. E por que eu digo isso? O Bolsonaro, ele usou as Forças Armadas para fiscalizar o processo eleitoral. Elas fiscalizaram e constataram que não houve fraude, mas tomaram a posição conservadora de dizer que o sistema pode ser fraudado. Tomar essa posição conservadora para não desagradar o comandante. Afinal, militar é um bando de puxa-saco também. Mesmo oficiais, tudo, a gente pensa que são um bando de gente dissemida, não. Um bando de puxa-saco carreguista. Mas o Bolsonaro praticamente foi jogando a toalha. Esse silêncio dele, acho que foi
acredito eu que seja pelo impacto psicológico dele. Um homem que é aclamado por multidões perder a eleição. E ele tentou entrar com ação contra o Alexandre de Moraes, contra o TSE, no Supremo Tribunal Militar, e elas foram rejeitadas. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Militar, em termos de organograma, está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, seria basicamente eles estariam julgando o chefe superior deles. É meio difícil. Mas o Bolsonaro, então, quando ele viu que não ia dar mais, ele caiu. E isso justifica o silêncio dele, o fato dele não ter se manifestado em redes sociais, coisa e tal. Ao contrário, por exemplo, do Trump. Donald Trump, sempre que pôde, se manifestou. Quando ele voltou para o Twitter e tudo mais, ele espera voltar à presidência em 2024, por exemplo. O Bolsonaro não, ele já jogou a toalha e pronto. Então o bolsonarismo está acéfalo. Certo? Tanto que, por exemplo, ele está tão acéfalo e desorganizado, o movimento bolsonarista mesmo, tanto que eles não se articularam para barrar a PEC da transição e furar o olho do Lula, digamos assim, prejudicar o olho do Lula, a imagem do Lula, quando o valor da Auxílio Brasil caísse, voltasse para R$ 400. Certo? E também não vai tá tendo organização nenhuma para fevereiro. Parece que até se organizarem vai demorar bastante se organizarem. Então eu diria que Bolsonaro, nesse caso, até deve ser inocente disso. Quanto a isso, ao fim e ao cabo, pro PT e pro Lula, eu diria, e pro establishment, eu diria que foi um golpe de sorte. Certo? Todo mundo saiu ganhando, na verdade. Os bolsonaristas tiveram seu Capitólio, imitando os americanos. E o PT e o Lula têm o salvo-conduto para aumentar a vigilância nas redes sociais e o monitoramento da sociedade. E assim, certo? Tanto que antes disso, antes mesmo desses eventos, durante a primeira semana de mandato, o Lula já criou um órgão na AGU, não o Lula, mas o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, criou um órgão na AGU, um birô, para rastrear fake news, para vigiar e punir quem produz e espalha fake news contra a democracia. E aí vieram com debates de censura e por aí vai, e disseram que iam debater a questão, fazer chamadas públicas. Mas eu acho que depois disso eles vão recrudescer e começar a caçada. Eu diria, se tempos horríveis já estavam para vir, podem esperar que vai ser pior. Eu ouvi de bolsonaristas que eles estavam se conclamando pessoas de outras regiões para
causarem perturbação à ordem também. A mesma coisa da Revolução Bolsonarista, dos vídeos da Revolução Bolsonarista que eu já citei. Certo? Então espere muita bagunça, muita desordem, principalmente porque, como eu disse, o movimento tracéfalo é um monte de pequenos grupos desorganizados, células, digamos assim, desorganizadas, que agem, apesar de com certa consonância, não tem um líder central. Claro, deve ter os financiadores, apoiadores e por aí vai, mas ao fim e ao cabo não tem uma liderança. E é isso que é o problema, porque eles não têm mais o Bolsonaro. E o Bolsonaro, a única manifestação que ele fez foi a de dizer que foi ele tirar o corpo fora. A última manifestação que ele fez no Twitter. O que não era o típico dele. Porque ele era de falar muito no Twitter e nas redes sociais. E ele estava desaparecido. Então, para mostrar isso para mim, serve como evidência de que ele não estava por trás desses atos de hoje. E que provavelmente virão. Certo? Então, isso daí é uma janela de oportunidade para o próximo vigarista, extremista e carismático conseguir organizar esse nicho da população e aproveitar o que a estrutura do bolsonarismo que ficou. O que eu acho que é muito difícil e é muito demorado. Certo? Sou Urbano Agronopoulos, esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.